Graça e paz, amados. Estamos de volta com mais esta série, Conhecendo as Escrituras. Amém? E eu espero que Deus possa trazer clareza, aos estudos que temos ministrados aí no meio da semana. Amém, queridos? E eu gostaria então que você ligasse seu smartphone, abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ok? E o tema do nosso estudo hoje é o que significa tesouro em vasos de barro. Esse é o tema, ok? Eu quero então ler o versículo 7 de 2 Coríntios 4. Amém? A palavra diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Muito interessante este versículo. Tem muita gente que, quando lê o versículo 7, tem dúvidas, não consegue entender o que Deus, na verdade, está querendo nos falar. E para nós compreendermos este versículo, ou este texto, nós precisamos de analisar o contexto. É o que eu tenho sempre falado para vocês. Vamos analisar o contexto. Por exemplo, acompanhe também, amém, essa leitura, aqui mesmo, no contexto. Capítulo 4, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Queridos, Paulo e seus companheiros exerciam o ministério que Deus lhes havia designado. O interessante é que Paulo aqui diz que foi segundo a misericórdia de Deus. Vejam só, Não foi nem porque Paulo tinha méritos, para exercer esse ministério. Ele reconhece isso. Ele reconhece que foi puramente pela misericórdia de Deus. E aqui também diz, no versículo 1, que eles não desanimaram, eles não estavam desanimados. Mas por que Paulo fala dessa forma? Por isso não desanimamos. Amados, haviam muitas pessoas que estavam pregando o evangelho com astúcia, falsos mestres, pessoas que se intitulavam apóstolos, e Paulo aqui diz que a palavra de Deus estava sendo adulterada. E fora também a própria resistência à palavra de Deus da parte de muitas pessoas, a oposição humana, a oposição demoníaca à palavra, e por isso Paulo ele diz aqui que não desanimamos. E vejam que Paulo ele fala também da motivação do seu coração ao pregar a palavra de Deus. Vejam também os versículos 3 ao 5. Amém? Acompanhe também aí. Aqui está escrito: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual
é a imagem de Deus. Então vejam que Paulo, nesses versículos, ele está falando da cegueira espiritual na vida das pessoas, né? E essa cegueira, devido à dureza do coração das pessoas, ela era causada pela ação de Satanás. O Deus desse século aqui, né, Deus minúsculo, se refere a Satanás, tá? Então, Satanás cegava o entendimento das pessoas devido à dureza dos seus corações. E essa cegueira impedia as pessoas de compreenderem o Evangelho. Ok? Ficou claro para você? No versículo 5, Paulo deixa claro que o foco da sua mensagem é Cristo Jesus. Amém? E não o homem. As mensagens de Paulo e seus companheiros não eram humanas, ou seja, não era através da filosofia humana, do pensamento humano, não era segundo a visão humana das coisas, ok? Mas as mensagens vinham de Deus. Isso ficou muito claro aqui para todos nós. Glória a Deus. Agora, leiam também o versículo 6, estamos estudando o contexto, amém? Para entendermos o texto. Versículo 6 diz, do mesmo capítulo, né? Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus, o Cristo. O que Paulo está nos dizendo aqui no versículo 6, queridos? Paulo está se referindo ao Evangelho, que é luz, que resplandece nas trevas, amém? Glória a Deus, né? O Evangelho é luz. E ele resplandece nas trevas do coração de muita gente, na verdade, né? Toda pessoa que ainda não se converteu a Cristo, seu coração está em trevas, né? Está na escuridão. Então, Paulo se refere ao Evangelho como luz. E, de fato, o Evangelho é luz. Luz que resplandece na escuridão. O Evangelho que transforma as pessoas, amém? Através da conversão a Cristo Jesus. Aleluia! Numa outra passagem, está escrito, né, que o Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo é o poder de Deus, né, para a salvação de todos aqueles que nele creem. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, feita esta análise, agora nós vamos poder compreender o que Paulo nos mostra no versículo 7. Amém? Eu quero lê-lo novamente com vocês. Aqui em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Aleluia! Então, o que significa, queridos? O que significa este tesouro, né, em vasos de barro? Primeiramente, queridos, o tesouro é o Evangelho. Aleluia! É o Evangelho que tem a Cristo como seu conteúdo principal, tá? Então, Jesus é o centro do Evangelho. Amém? E o Evangelho também era o centro da pregação de Paulo e os seus colaboradores, os seus companheiros. Eu quero que você abra também a sua Bíblia, só para confirmar, né, que Jesus é o conteúdo principal do Evangelho, o centro do Evangelho, que você abra lá no Evangelho de João, capítulo 5, João, capítulo 5, versículo 39. Que está escrito:
Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Tem outras versões que está escrito, né? Examinai as Escrituras. Então, vejam que devemos examinar as Escrituras. Por quê, queridos? Porque as Escrituras Sagradas, desde Gênesis até Apocalipse, testificam de Jesus. Amém? Então, Jesus é o conteúdo principal, queridos, de toda a palavra, inclusive do Evangelho. Glória a Deus. Então, o tesouro é o Evangelho, queridos. Algumas pessoas podem estar pensando, né, ao me ouvir, um tesouro tão grande, né, sendo o Evangelho, deveria ser carregado por um recipiente à altura, não é mesmo? Um recipiente, por exemplo, de grande valor. Normalmente, digamos, as coisas preciosas são guardadas em recipientes muito preciosos. Você já observou? Uma joia, né? Uma joia, um tesouro. Normalmente, o recipiente que contém aquele tesouro, né? Ele é muito especial também. Só que no caso do Evangelho, meus irmãos, não, só que não. Nós vamos ver isso, amém? É interessante, né? No Evangelho, o vaso é de barro. Né? Esse vaso contém esse tesouro que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Para confirmar, eu quero que você abra também a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 29. A palavra do Senhor diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aleluia! Então vejam, queridos, que o Evangelho, que é o maior tesouro que uma pessoa possa adquirir, está sendo carregado por vasos de barro. E o texto que nós acabamos de ler nos fala que Deus, em seu propósito, em sua determinação e graça, escolheu as coisas fracas do mundo, que sou eu e você, fomos nós, né? E Ele fez isso com propósito, queridos. Ele escolheu as coisas humildes do mundo. Então, amados, falando agora sobre o vaso de barro, os vasos de barro são os portadores do Evangelho, amém? Paulo se via como um vaso de barro, e os seus cooperadores também, né? E nós, eu e você, somos também vasos de barro. E a nossa função é pregar o Evangelho, é anunciar a Cristo, meus queridos. Então a figura do vaso de barro nos fala de quê, queridos? Da nossa fragilidade. Amém? Somos frágeis, né? Nos fala da nossa fraqueza, nos fala também da nossa natureza, né? Essa natureza nossa, em contraste com a grandeza do tesouro que carregamos, com o propósito de anunciá-lo, compartilhá-lo, amém? Com as pessoas. E uma observação que eu quero fazer é que o barro, meus queridos, não é dos materiais mais fortes. Você concorda comigo? Somos vasos de barro. Então, o barro é um material fraco, na verdade, né? O barro não é um material nobre, não é mesmo, meus irmãos.
para se fazer alguma coisa, né? Ou se carregar algum produto. É por isso que aqui no texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios, diz que Deus ele escolheu as coisas desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, né? E isso nos leva a entender que ninguém deve se gloriar na presença de Deus, né? Se achar, sabe? Então Paulo tinha esse entendimento, que ele era um vaso de barro. Ele sabia que a sua suficiência não era de si mesmo, mas vinha de Deus, era Deus quem o capacitava. E vejam que foi o apóstolo Paulo quem disse isso, né? Um homem instruído, um homem que tinha muita inteligência, mas que considerou isso aí tudo como um refúgio, sabe? E se voltou para Cristo, se esvaziou de si mesmo e passou a depender de Deus. Por isso Deus usou de maneira tremenda. Amém? E não é diferente comigo e com você. Amém? Então isso nos fala, meus queridos, de que o que deve ser valorizado é o que está dentro do vaso de barro, e não o vaso em si mesmo. Amém? João Batista, ele disse, né, que ele cresça e eu diminua. Tem até uma música muito linda, né? E que Cristo realmente cresça em tua vida. Amém? Que você diminua, né? Que nós diminuamos diante do Senhor. Amém? O tesouro, que é o Evangelho, é maior do que o recipiente. Amém? Agora, Deus, em sua graça, Ele capacita o vaso de barro para que cumpra a sua missão. Amém? De levar este tesouro, de compartilhá-lo com os outros. Aleluia! Você agora está entendendo? Quando Paulo diz, né? Lá em 2 Coríntios, que nós somos os vasos de barro e nós carregamos esse tesouro, que é o Evangelho. Então, como Paulo, meus amados, e seus companheiros, devemos nos colocar em posição de humildade. Amém? Se Deus usar você, se Deus me usa, se Ele me usar, nós não temos com que nos gloriar, queridos. Nós temos que sempre dar glórias a Deus, queridos, porque o poder pertence a Ele. Amém? É Ele que nos capacita, é Ele que fala através de nós, né? Amém. Nós devemos sempre nos enxergar como vasos de barro. Aí a nossa postura será de humildade e de dependência de Deus, é isso que Ele quer, né? Para que o seu poder se manifeste. Amém? Então, nós devemos nos colocar sempre em posição de humildade, saber das nossas limitações, né? Do nosso lugar. Amém? A Bíblia diz que não devemos pensar além do que convém em relação a nós, né? Então, saber do nosso lugar e que toda glória deve ser dada exclusivamente a Deus, a Jesus, e não a nós, né? Que não passamos de sermos apenas vasos de barro. Qualquer orgulho, meus queridos, qualquer exaltação humana não tem lugar diante de Deus e do seu Evangelho. Amém? Não tem, queridos. Toda glória seja dada ao Senhor. Não pense que você é melhor do que o outro. Se você prega melhor, se você tem uma ótima erudição, sabe? Não fique orgulhoso por isso. Dê glória a Deus, porque Ele usa quem Ele quer, né? Como Ele quer. Amém? Então, finalizando, meus amados, o Evangelho é um tesouro carregado pelos humildes, por aqueles que reconhecem quem são. Amém? Por aqueles que reconhecem a sua pequenez, né? Seu estado total de dependência da graça do Senhor e da misericórdia de Deus. Amém? Então eu espero que você tenha compreendido
né? Mais esse estudo, e que possamos realmente nos colocar no nosso lugar e deixa Deus te usar, amém? E quando Deus te usar, não fique orgulhoso de si, mas assim, dê glória a Deus, agradeça a Ele, que a sua postura, que a minha postura seja sempre de humildade, né? Reconhecendo que a nossa suficiência não vem de nós mesmos, mas vem somente de Deus, daquele que nos capacita. Amém? Deus, então, nos abençoe em nome de Jesus.